Boa noite a todos e a todas aqui presentes. Que a paz de Jesus, nosso Mestre, nos ampare e nos inspire sempre. Para mim, o presente quem recebe sou eu, uma alegria sempre muito grande estar aqui. Leandro, como sábios, são mais que amigos, são como irmãos. A gente sempre que se encontra é uma festa. Por isso é muito bom também estarmos juntos aqui, especialmente nesses 13 anos dessa casa. E a grande festividade não acontece aqui entre nós encarnados, aqui é apenas uma dimensão dessa realidade, e é esta casa. A grande festividade é do mundo espiritual, porque cada casa espírita ou cada casa religiosa que busca trazer luz ou levar luz às consciências, pelo esforço daquelas pessoas que estão à frente dessas casas, buscando vivenciar a mensagem de Jesus nos dias atuais, é sempre um foco de irradiação do mundo espiritual para os corações aqui na Terra. Por isso os espíritos superiores, os trabalhadores espirituais dessa casa, são sempre, ou estão muito felizes, melhor dizendo. O Herculano Pires costuma dizer que uma casa espírita é como se fosse uma irradiação, uma purificação psíquica da região e da cidade. Porque imagine um número enorme de espíritos desencarnados, que muitas vezes não têm conhecimento do sofrimento, das angústias, não conhecem ou não têm consciência que sequer já morreram ou desencarnaram, e vêm aqui ou são trazidos às palestras para serem orientados, às reuniões mediúnicas. Quantas vezes, nos acompanhando cada um de nós, há espíritos às vezes perturbados ou nos perturbando, que vêm aqui à reunião, são esclarecidos, são amparados. Por isso que ele diz que há essa limpeza psíquica, porque muitos desses espíritos que estão perturbados ou sofrendo acabam nos perturbando também, ou prejudicando nossa economia emocional e psíquica. Por isso essa limpeza, essa ajuda, essa orientação, esse amparo. Daí a grande festa é realmente no mundo espiritual. E com certeza eles estão muito felizes, porque desde o início, e geralmente nessas datas, há aqui um conglomerado, obviamente, de espíritos que lutaram e trabalharam para que essa casa se tornasse real há 13 anos atrás. Bem, vamos começar então. Não começou? Brincadeira. O nosso tema da noite de hoje é um tema bastante conhecido no movimento espírita. Faz parte de uma das questões mais conhecidas do Livro dos Espíritos, que é a questão 919, que é justamente sobre o conhecimento de si mesmo. Vamos então? Pode ser? Se todo mundo falar assim de uma vez só, fica difícil. Pode ser? Que bom. Chovendo, com frio, vocês me ajudem. O aniversário é da casa, é todo mundo junto, só sou eu não. Bem, há uma história que eu gosto muito, de Horácio. Aquele personagem do Maurício de Souza, que criou a Turma da Mônica. O Horácio é aquele dinossaurozinho verde. Lembram dele? Eu gosto muito dessa história e lembro dela sempre, porque ela é como se fosse um reflexo, um pouco da personalidade da maioria de nós, ou a forma como a gente age diante do desafio de olhar para si mesmo. Nessa história dos quadrinhos do Maurício de Souza, Horácio vem caminhando entre rochas bem pensativo, que é uma característica desse personagem. E ele se depara com um espelho enorme, que obviamente reflete sua imagem. E ele fica olhando e pensando, meus bracinhos são tão curtinhos, meu corpo é tão pequenininho, mas a cabeça é tão grande, os olhos são tão esbugalhados. Mas logo depois, como se ele balançasse a cabeça para afastar essas ideias, pensa, deve ser esses espelhos, dando as costas para o espelho, obviamente indo embora, deve ser esses espelhos que distorcem a realidade. É lógico que eu não sou assim. De certa forma, a nossa consciência, como as pessoas que convivem conosco, elas dizem muito do que nós somos. Elas são como um espelho, onde algumas vezes nos vemos refletidos pela observação de alguém ou pelo que o próprio pensamento da gente, ou obviamente a consciência,
aquela voz interior, acaba dizendo sobre o que nós somos. Mas na maioria das vezes, como Horácio, a gente não aceita. Você deve estar vendo errado. Quando é a esposa ou o esposo. Não, que é isso? Tem certeza que é desse jeito mesmo? Eu sou assim? Acho que não. Ou quando é um amigo, ou quando é um inimigo. E olha que a doutrina espírita, Santo Agostinho, vai dizer que a gente não deve desprezar a opinião nem dos inimigos, pelo contrário. Essa é que a gente deve dar atenção, porque eles não querem mentir para a gente. Geralmente procuram dizer a verdade. Obviamente, muitas vezes, para nos machucar. Mas veja que a doutrina espírita propõe que a gente aproveite tudo, até o que um inimigo vem a dizer, para que a gente reflita se realmente há algo de real naquilo, naquela observação. Ou então, quando a própria consciência aponta aquela voz interior, Beto, assim não, assim está errado, não faça isso. Então vejam que a própria vida tem meios, mecanismos, de fazer com que a gente se observe. E por que isso é tão importante? Porque é fundamental para o nosso desenvolvimento espiritual, moral e, obviamente, para a nossa felicidade futura. Isso é tão forte que acompanha o desenvolvimento da história humana nos povos mais antigos, no Egito, na Grécia, em Roma, na China. Há registros nas sociedades secretas, nos ditos iniciados, que era fundamental que a pessoa, que a criatura, que quisesse traçar esse caminho, ela passava antes por esse conhecimento de si mesma. Era um crivo muito forte. Essa análise era fundamental para esses iniciados. Quem diz isso é Leon Denis, filósofo e escritor espírita francês, no livro Depois da Morte. E ele vai dizer que em todas essas culturas, especialmente nesses grupos iniciáticos, era muito importante que a pessoa tivesse ou passasse por esse conhecimento de si mesma. Que ela se analisasse. E era tão rígido, tão forte, que segundo a narrativa do Leon Denis, especialmente no Egito, passava-se até por regressão de memória, para saber o que a pessoa tinha sido em existências passadas e, obviamente, observar se a criatura tinha condições de seguir aquele caminho. E é claro que essa ideia atravessou o tempo. Em todas as culturas, como eu disse antes, a maioria dos povos, especialmente os grandes estudiosos, eles prezavam por isso. Mas aquele que mais divulgou essa ideia e a tornou um símbolo de sua vida, e a levou, obviamente, para a Grécia, especialmente, foi Sócrates, o filósofo. E ele encontra essa frase no templo de Delfos. Noste ipsum. Homem, conhece-te a ti mesmo. Ficava no pórtico da entrada do templo. E quando ele, antes de entrar, se depara com a frase, ele fica tão impressionado com a sabedoria que a frase trazia, que resolve adotá-la para si mesmo. Ele sequer precisa entrar no templo. Ele diz, basta a frase. Bastou para mim a frase que está aqui no pórtico do templo. E se torna realmente para ele uma filosofia de vida. Um meio através do qual ele passa a analisar a si mesmo constantemente. E isso se torna tão forte que ele passa a usar também como um método para que as pessoas se descobrissem. É o que ele chama de maiêutica. Através de perguntas e respostas. Através dos diálogos que ficaram tão conhecidos, através de Platão, que registra esses diálogos, em que esse sábio Sócrates conversava com os outros, sobre os mais diversos assuntos. Mas a ideia fundamental era que a pessoa fizesse um mergulho interior, entrasse em contato com o que verdadeiramente ela era, e não apenas com as imagens ou as máscaras que a maioria de nós muitas vezes utiliza para viver ou sobreviver neste mundo. Então Sócrates é esse grande divulgador desse conhecimento de si mesmo. Tanto que Santo Agostinho cita ele, um sábio da antiguidade, vulo disse, respondendo a Kardec, que daqui a pouco a gente vai analisar
a pergunta e a resposta. Um sábio da antiguidade vos disse: homem, conhece-te a ti mesmo. E esse sábio foi justamente Sócrates. E Santo Agostinho também acha tão interessante a ideia que adota para si. Daqui a pouco a gente vai ver a receita que Santo Agostinho dá para que a gente possa fazer isso desde esta existência. Porque a ideia fundamental é que a gente aplique esse conhecimento não na próxima existência, mas agora. Como na frase que Leandro leu agora há pouco, do Chico Xavier. Amar é amar agora. Ame hoje. Não fique esperando para amar depois. Mas esse conhecimento não apenas permeou as ideias dos povos antigos e atuais, os grandes sábios, os grandes pensadores das grandes pensadoras da humanidade. É um mecanismo da própria vida, para que a alma se analise. Olha que quando você passa por um problema muito sério, um acidente, algo que mexa com a sua existência, é como se você também fosse levado a uma análise pormenorizada dos fatos da atual existência. Um amigo nosso, por exemplo, baiano, disse: Beto, eu ia de uma cidade para outra na maior correria no meu carro. Perdi o controle do carro, uma vida muito louca, o carro capotou 3, 4 vezes. Quem aqui sofreu acidente sabe que é muito rápido. São alguns segundos. Mas ele disse que enquanto o carro capotava, ele disse: incrível, Beto. A minha vida foi passando na tela da minha mente como se eu estivesse assistindo num cinema. E aquilo foi tão forte que quando o carro parou, ele disse: estou vivo. Estou vivo. Tenho que mudar o rumo da existência. Veja que é um mecanismo da própria sabedoria divina. Fazer com que, vez que outra, o espírito seja levado a analisar a sua existência. Para corrigir caminhos ou permanecer se aquela caminhada está sendo útil. Mas a própria morte, no desencarne, o espírito passa por essa análise, antes do estado de perturbação. É como se fosse também uma parada para a análise pormenorizada. O espírito André Luiz, na psicografia de Chico Xavier, vai dizer que a gente lembra até dos menores pensamentos. Nada fica apagado ou esquecido. Analisa-se tudo. E quando o espírito não quer, apesar dessa análise, refletir sobre sua existência, no mundo espiritual há mecanismos para tal. Eu recordo do livro Memórias de um Suicida, em que o autor, o Camilo Castelo Branco, que acaba dando um tiro na cabeça, porque ficou cego, já na velhice, não aceita a situação, se mata. Mas ele não entendia por que ficara cego. O que é que eles fazem no mundo espiritual? Ele é levado a uma região, a uma sala, a partir da análise de um espírito superior que acompanha, como muitas vezes fazemos aqui com um psiquiatra, um psicólogo, um terapeuta. Só que a diferença no mundo espiritual é que há um telão muito grande e a vida dele vai passando. Já pensou a da gente, né? Desencarnar. Passa tudo, viu? Tem esse negócio de, não, eu não quero ver isso não, porque ele diz. Ele recorda até a existência em que ele viveu a época do Cristo. E ele, naquela época, era um paralítico. E ele joga pedra na cruz, onde Jesus vai passando. No momento da análise, em que ele se vê jogando pedra, é insuportável para ele. Ele não suporta. Ele simplesmente pede para parar. Pare, pelo amor de Deus. Eu não suporto mais. Eu já compreendi que tudo o que me aconteceu até agora foi fruto de minhas escolhas. Foi tudo semeadura minha. E eu é que estou colhendo aquilo mesmo que eu plantei. Mas veja que tudo passado ali. Aí imagina Beto do outro lado. Não, não fiz isso não. Por que isso aconteceu comigo? Espera aí, baixa o telão aí. Olha, Beto, tu fazendo, eu digo eu, tem certeza. Então veja que isso é fundamental, é muito importante.
Não é à toa que isso acontece. Não é à toa que a doutrina espírita também traz esse conhecimento de si mesmo como um dos fundamentos básicos para que a criatura cresça, desenvolva suas potencialidades, para que ela não caminhe cega no mundo. Lembram da referência de Jesus? Um cego guiando outro cego. Não se preocupe, acabarão caindo os dois no abismo. Então os espíritos superiores não nos querem cegos, não nos querem Maria vai com as outras. É um ditado popular, nada contra as Marias, tá? É porque não dizem no ditado assim, Maria vai com as outras? Ou como dizem também que é piolho, vai pela cabeça dos outros, não é assim mais ou menos? A ideia, os espíritos superiores não nos querem seguidores fanáticos e cegos, porque isso aí já tem muito no mundo. O que há de loucura, de gente fazendo loucura em nome da religião, em nome de Deus, de Jesus, de Alá, disso, daquilo, outro. Que mata, que persegue. Porque acha que se alguém fizer alguma coisa aqui, está ofendendo Deus, como se na nossa insignificância a gente pudesse atingir aquilo que é inalcançável. Por isso, certa vez, perguntaram ao Divaldo Franco se Deus perdoaria. Ele disse, não perdoa, porque a gente não consegue ofendê-lo. Só perdoa quem se ofende. Como é que eu vou atingir algo que é inalcançável para mim? Deus é amor. Na proposta do evangelista João, Deus é amor. O amor no que há de maior, por isso a gente não pode compreendê-lo. Daí, no próprio livro dos Espíritos, logo depois da introdução, o que é que se discute? É a questão de Deus. Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. E aí Kardec diz, nós vamos compreender Deus um dia. E aí os espíritos superiores dizem, sim. Mas no atual estágio, no atual momento da vossa existência, não podeis compreender. Por isso, é bem melhor que você dirija sua atenção e seus esforços para conhecer a você mesmo. O homem e a mulher que faz isso, dizem os Espíritos no Livro dos Espíritos, ganha muito mais do que tentando compreender uma coisa que para ele ainda é inalcançável. Não é o próprio Santo Agostinho que está caminhando numa praia, conta-se essa história, não sei se vocês já ouviram, e tem uma criança fazendo um buraquinho na areia, e vai lá na água do mar, enche a mão, vem correndo e joga no buraquinho. E Santo Agostinho vinha caminhando na praia e pensando, tentando compreender o que é Deus. Quem é Deus? E quando ele vê aquela cena, obviamente tira o foco do pensamento que ele vinha caminhando, e ele pergunta ao menino, o que é que você está fazendo? E o menino diz, eu vou colocar a água do mar nesse buraquinho. Ele sorri. Isso é impossível, meu filho. O menino diz, é mais fácil do que você compreender o que você quer. Então veja que é bastante difícil. Nesse atual estado. Mas a evolução, ou com a evolução, chegaremos no momento em que veremos Deus face a face, como propõe o próprio Mestre Jesus nas bem-aventuranças. Então o Espírito chega a um estado tal de perfeição que, como o próprio Mestre disse, eu e o Pai somos um. Ou seja, tudo que vinha do Pai, ou tudo que eu dei para vocês, eu trouxe dele. Vim cumprir as leis de Deus aqui nesse mundo. Por isso ele é o primeiro Consolador. Mas ele não propõe depois que virá um outro Consolador para que a gente não fique órfão. E é quando surge em 1857, a partir da proposta de O Livro dos Espíritos e da própria doutrina espírita, esse novo Consolador, que traz aí a revivescência desse evangelho que nós, ou a maioria de nós, acabou esquecendo durante a história da humanidade. Tanto que o Espírito de Verdade vai dizer, no cristianismo se encontram todas as verdades. Os erros que se enraizaram no cristianismo são de origem humana. Ou seja, era cada um querendo colocar um pedacinho seu ali e dizer que vinha de Deus ou de Jesus. Muitas vezes para justificar os seus mandos e desmandos, para dominar. Por isso, para conversarmos com Deus, para nos dirigirmos a Jesus,
Não precisamos de intermediários. É o próprio Mestre que diz: quando quiseres falar com Deus, vá em teu quarto em segredo, e em segredo o Pai te ouvirá. Mas quantas vezes, ao invés de nós procurarmos diretamente Deus, a gente passa por tanta da gente. É tanto funcionário de Deus dizendo o que a gente deve ou não deve fazer, que no final a gente não sabe nem se fez certo ou errado. E na realidade o fundamental é ser humilde e sincero. Lembram da proposta de Jesus? O homem vai à frente e reza, todo de branco, simbolizando pureza. Que bom, meu Pai, que me fizestes assim, melhor do que os outros. Olha que prece. Mas ele diz que tem um pecador lá atrás que baixa a cabeça e diz: Senhor, tem piedade de mim, que sou pecador. E aí Jesus diz: o último é que volta justificado para casa. Apesar dos seus erros, Deus viu a sinceridade do seu coração. E, obviamente, esse voltou justificado, voltou fortalecido para o trabalho, para a família, para a luta de cada dia. Daí, Kardec faz justamente essa pergunta fundamental, 919. E eu acho muito interessante a pergunta. Por quê? Ele pergunta o seguinte: o conhecimento espírita, o codificador pediu aos espíritos superiores a fórmula da melhoria pessoal e não pediu para as próximas encarnações. Pediu para esta vida e ousou mais, tinha que ser prática e eficaz. Porque a pergunta de Kardec é a seguinte: qual o meio, literalmente, né? Qual o meio prático mais eficaz? Ou seja, tinha que ser prático, tinha que estar ao alcance de todo mundo. Mas ao mesmo tempo em que é prático, tem que ser eficaz, ou seja, eu tenho que sentir o efeito. Como alguém que vai ao médico: doutor, eu estou com essa doença. Agora veja aí, tem que ser um remédio bom, eficaz e que eu possa pagar. Não é assim geralmente que a gente diz? Quando a gente tem uma dor de cabeça, eu quero um remédio, tem que ser prático, tem que ser eficaz, tem que estar ao alcance. É isso que Kardec queria. Olha, qual o meio mais prático, mais eficaz que tem o ser humano de se melhorar nesta vida e de resistir à atração do mal? Veja que a pergunta dele é fantástica. Tem que ser algo que esteja ao nosso alcance, mas que ao mesmo tempo a gente sinta o efeito. Ou seja, tem que ser bom. Eu tenho que sentir. Não pode ser apenas razão. Tem que ser sentimento também. Tem que me fazer bem. Por isso, a proposta dele é tão interessante. E aí, a resposta, como a gente já conhece, e eu citei agora há pouco, Santo Agostinho é quem dá, um sábio da antiguidade, Vulo disse: homem, conhece-te a ti mesmo. E aí Kardec diz: certo, muito bom, muito interessante. Eu até compreendo o alcance da sabedoria dessa frase, dessa máxima. Mas como aplicar isso? Ou seja, como é que isso pode ser prático e eficaz? Como é que eu posso colocar isso na minha existência? Como é que todos os dias eu posso utilizar esse conhecimento, essa máxima, para realmente melhorar nesta vida e resistir às atrações do mal? Essas são duas coisas das mais fundamentais em nossa existência. Como aqui em Camusim ninguém é tentado, não é isso? Ninguém aqui passa por tentação. Todo mundo já está bonzinho, todo mundo melhorado moralmente, mas em Bezerros ainda é um problema. Eu gosto de uma frase de Chico Xavier que eu citei aqui uma vez, acho que já citei aqui, que ele disse que a tentação é uma coisa que a gente corre, mas doido que ela alcance a gente. E é uma verdade. Porque senão não é tentação. Não é tentação. Bom, se você começa amanhã uma dieta, tem que emagrecer. O médico diz: olha, colesterol lá em cima, tem que cortar doce. Aquele pudim que você vê na padaria, não passa nem por perto. E você começa com a maior vontade. A dieta na segunda-feira. Mas quando chega na sexta-feira, alguém diz: Beto, vai ter uma feijoada. Ou vai ter um churrasco domingo. Isso para
Quem está na dieta é mesmo que, meu Deus do céu, que tentação. E se a vontade não for firme, perdeu todo o trabalho da semana. E geralmente é assim que acontece. Quem aqui, às vezes, não sei, vocês já passaram por isso, mas quem tem diabético na família, é muito comum observar isso. Eu tenho um amigo que é diabético há um bom tempo. E ele olha para mim e diz, eu sei, Beto, eu sei porque eu tenho diabetes. Porque eu não controlo a minha boca. Eu vou morrer pela boca. Então, o diabetes foi uma doença que a vida encontrou para ver se eu me corrijo. Mas todas as vezes que ele está comendo muito, feito um louco, que alguém diz, fulano, tá bom, mas só essa vez. Mas não acontece também com a gente, no campo do ponto de vista moral? Não é só na comida, não. Quando a gente está lá, fazendo a bobagem, que alguém observa, Beto, está errado. Qual é a resposta geralmente? É só essa vez, mas só uma vez. Ninguém é santo não também. Estava no quartel e estava um falando do outro. Só que esse que estava falando, eu aqui, estava lavando os pratos. O que estava falando é muito amigo meu. E a gente de costas para o pessoal que chegava. E ele lavando o prato, mas tu sabe, né, Beto? Fulano eu não suporto mais não, cara. E ele ia chegando. Não é bom quando a gente fica sem chão? Não tem? E ele era superior da gente. À época a gente era soldado, o homem era capitão. Não tem quando você tem aquela intuição que tem alguma coisa errada. Rapaz, ele ficou atrás assim ouvindo, ó. E o outro, ó. Não, porque ele está pensando o quê? Que vai mandar na gente, não sei o quê. E eu, por um momento, parece que vem aquela sombrazinha, uma vozinha de, olha para trás, Beto. E eu fui olhando devagarzinho assim, ó. Eu digo, misericórdia. E eu catucava. Ei, e ele disse, o que é, rapaz? Deixa eu falar. Eu disse, não, papai. Falar o quê? Olha. Não tem quando a gente... Lógico, o povo aqui de Camusim, vocês nunca filaram em prova, né? Não tem quando o cara está no meio da fila e o professor vem. E o resto da turma... Não tem? Aí eu fiquei... Ei. Aí ele foi olhando, ele olhou e disse, por que tu não me avisou logo? E o cara chega, entre nós dois. Estavam falando de mim. Ele disse, não, que né? Foi de fulano. A gente ficou branco, lívido. Aí eu disse, quando ele foi embora, não sei se ele acreditou ou não acreditou. Acho que não acreditou não, que depois ele botou a gente de serviço. Uma puniçãozinha. E eu que não tinha nada, só estava ouvindo. Aí eu fiquei muito brabo. Eu disse, tá vendo, bicho? Controla a tua língua, meu irmão. Aí ele disse, mas se tu fica perguntando, eu digo, eu? Sim, tu fica alimentando. Eu digo, olha, tá vendo? Às vezes a gente não percebe, né, certas coisas. Fala. Isso não é coisa tão simples. Imagina algum defeito moral que eu não consigo enxergar. Mais complicado. Por isso esse conhecimento, esse meio prático e eficaz a que Kardec se referia, é realmente algo útil à nossa existência, para que a gente não seja pego, como é que o povo diz, de calças curtas, como a gente foi pego pelo nosso superior. Falando de mim, não é? E é horrível a sensação, porque a gente quer um buraco para se esconder e não tem. É muito ruim. Quando você é pego em erro, em equívoco, mas seja qual for o erro ou o equívoco, é sempre possível corrigir. É sempre possível mudar a rota. Como dizia Chico Xavier, eu não posso mudar a história até aqui, mas eu posso mudar o final da história. Ainda está ao nosso alcance. E no Antigo Testamento, sacrifício quero do pecado, não do pecador.
Então o sacrifício é do erro e não de quem está errando. Essa é a ideia fundamental. Por isso a doutrina espírita é uma doutrina extremamente consoladora. Seja qual for o erro, haverá sempre a oportunidade de corrigir, de mudar. E nesses dias, nesse fim de semana, nessa última semana, em que a gente teve contato, pelo menos em Bezerros, com tantas situações de suicídio, de amigos meus tentando, de pessoas a quem nos procuraram para conversar, muitas vezes o suicídio aparenta ser a única saída. Porque geralmente você não vê. No momento em que você começa a alimentar essa ideia, imagine os espíritos que estão ali querendo que você faça. Imagine o que é que eles estão dizendo. Vai, Beto. Que vergonha o que tu fez. Não tem mais jeito. É melhor se matar. É a melhor saída, Beto. Faz. A nossa grande bênção é que o nosso Pai é misericordioso. E ao mesmo tempo que tem esse querendo que a gente caia no abismo, vem o anjo da guarda também. Meu filho, há sempre a oportunidade de corrigir os caminhos. E aí, qual desses espíritos vão estar mais fortes? Aqueles que querem que eu me mate ou aqueles que querem me ajudar para que ao invés de me matar eu levante a cabeça e apesar da vergonha corrija o caminho? Qual deles será o mais forte? Qual, pessoal? Qual? Aqueles que eu der mais atenção. Porque a escolha no final será sempre minha. É como aquela ideia que há dois lobos dentro de mim. Qual será o mais forte? Aquele que eu alimentar mais. O que eu alimentar mais. Por isso não é bobagem quando os espíritos dizem, Joana de Ângeles, todos os dias elege um pensamento nobre, útil, uma frase do Evangelho, reflete sobre ela. Porque é como se ela dissesse, reforça o teu psiquismo, reforça tuas ideias, analise o que tu tem pensado, vê se o que tu tem pensado não tem sido um problema na tua existência. Daí, para a gente chegar a essa condição, esse conhecimento de si mesmo. E aí esse meio prático e eficaz. Mas como ele pode ser prático e eficaz? Vamos ver a receita que Santo Agostinho diz? São 5 passos. Olha, se todo mundo ficar muito animado assim, vai ser difícil. Vamos? Mas já vi que aqui ninguém vai conhecer assim mesmo não. Viu? Arroz. É bronca. Antes de ir aos 5 passos, Santo Agostinho dizia que parava no final do dia. Obviamente que cada um aqui pode adaptar às suas necessidades. Ele diz que o ideal, o bom seria que a gente pudesse fazer todos os dias. Mas também, se não der para fazer todos os dias, ao menos uma vez na semana. Uma parada para análise de consciência. Carl Gustav Jung vai dizer que quando entramos em contato com nossa consciência, é como se a gente entrasse em contato com o nosso self, ou seja, com o nosso eu superior, com a nossa alma. Isso ele disse em 1950. E é uma realidade. E a doutrina espírita já dizia isso há muito tempo. Que conhecimento é uma coisa, consciência é outra. Por isso esse conhecimento de si mesmo é fundamental para que a gente chegue a essa consciência. Primeiro conhecer, para chegar à consciência. Mas também é preciso que a gente invista, que a gente dê tempo a essa parada. Você tem que parar, sentar confortavelmente, fazer o quê? Senta na mesa ou no teu quarto. Mas também, você for sentar na sua cama, morto de cansado para fazer essa análise, não dá 2 minutos, o cara dorme. É feito Pai Nosso, aí quando acorda que desperta o celular no outro dia santificado, seja, você acorda rezando, porque não terminou a reza. Ou então fazer essa análise num lugar barulhento, com agonia, menino chorando, gente correndo, aquele desespero, feita a pessoa que reza. Mas nossa, se está no céu, eita, o feijão no fogo, eita, o esporte está ganhando, está perdendo, e agora? O esporte Palmeiras.
Tem que dar atenção, pessoal. Isso é fundamental. E aí, o que é que Santo Agostinho diz? Antes de ir a esses cinco passos, ele diz: todas as noites, quando eu parava, eu pedia a Deus, em prece, e a meu anjo da guarda, que me ajudassem. Olha, uma sábia orientação para a gente. Porque na hora dessa análise, quem é que pode estar ali ao teu lado? Se os espíritos pululam ao nosso redor, há inúmeros espíritos. Como nós somos, a maioria de nós nesse mundo, criaturas de altos e baixos, e os espíritos se aproximam de nós por nossas tendências, pelo que eu penso, falo e faço, e como esses altos e baixos variam muito, você se acorda muito bem de manhã, mas de tarde já está irritado. E de noite, meu Deus do céu, se puder, pega uma briga. Às vezes é o contrário. Acorda chateado, para baixo, na deprê. Mas à tarde já dá uma mudada. Veja que variamos muito de acordo com o dia, com alguém que encontramos, com uma notícia que recebemos, com o que lemos. Basta, por exemplo, que a gente se encontre na rua com alguém e a pessoa olha e diz: tu tá feio, pronto. Acabou-se o dia. Ou então alguém passa: Beto, tu tá tão amarelo. Eu não sei o que é que o povo acha para me dizer que eu sou amarelo. Tu tá tão amarelo. Olha, teve um tempo que isso me incomodou tanto que eu me chateava. Amarelo é tu. Eu já estava dando resposta. Eu fiz até exame de sangue. Eu digo, acho que eu estou com algum problema. E na tribuna, eu não sei se vocês diziam que eu ficava pálido, bem branco. Até uma amiga nossa que é enfermeira disse: menino, faz um hemograma. Não é normal, não. Tu fica feito uma vela. Mas eu gostava disso, viu? Chegava em casa: ô Márcia, é verdade. Eu não aguento mais não, o povo dizendo que eu sou amarelo e branco. Veja, uma notícia, uma simples informação me tirava do sério. Aí eu já me desconcentrava. Perceberam? Chegava no espelho e disse: meu Deus, será que? Perturbava. Imagina uma notícia de um acidente, de um problema, de uma dificuldade, de uma doença. Como fica o nosso ânimo? Então, quais são os espíritos que nos acompanham? Quais são os espíritos interessados em que a gente faça essa análise? E quais são aqueles que sabem que se a gente fizer a análise, a gente vai encontrar coisas que a gente precisa corrigir e mudar. E a gente vai acabar se afastando deles. E eles não querem. Porque muitas vezes a pessoa vem a pulso para a casa espírita. Em casa não dorme de jeito nenhum. Chega aqui, quando termina aqui o assim seja da prece final, a pessoa: oxe, terminou. Eu não vi nada. Pegou no sono. Quando isso não é cansaço, obviamente, pode ser algum espírito interessado em que você não escute, não vem aqui. Porque essa ideiazinha, senão o cara estava desdobrado, ouvindo desdobrado. Que desdobrado? É para estar atento, ouvindo. Mas tu vem ouvir uma palestra, uma coisa. Vai para a sala de aula dormir. Quem já viu uma coisa dessa? Aí inventaram esse negócio. Que o cara estava desdobrado. Desculpa, de amarelo, né? Falar em amarelo. E inventaram até uma loucura no Recife. Um amigo teve aí, acho que foi até o Luiz Rangel, disse: Beto, o povo estava dormindo tanto na palestra que o cara inventou uma vara de pescar. E quando o cara estava cochilando, ele fazia: tum. Leandro, vamos. Eu disse: que loucura, cara. Isso é a pessoa que não tem o que fazer na casa espírita. Já pensou, tu já dormindo, cochilando, né, sabe? E o cara toma uma lapada. Ei, menino, olha os obsessores. O cara: hã? Então veja. Então não tem esse sentido, a gente tem que estar atento. Então quais são os espíritos interessados em nossa melhoria? E quais são os espíritos interessados em que a gente permaneça do mesmo jeito? E não precisa estar desencarnado não, que tem amigos e amigas, familiares, que se interessam pelo nosso bem. Há outros que não. Não precisa desencarnar, não é isso? Por isso Santo Agostinho diz: olha, pede ajuda a Deus. Pede ajuda ao teu anjo da guarda. Porque a luta é grande. E se você não tiver apoio e amparo, geralmente você vai desistir. E muitas vezes a maioria de nós começamos e não seguimos adiante.
Faz hoje. Aí deixa para fazer no final do ano, não é assim? Eita, ano novo, vamos fazer uma análise, como for, uma vez no ano. Isso quando faz. Então a gente precisa esperar que haja um acidente, uma doença, que a morte bata a nossa porta para fazer uma análise. É claro que não. E a doutrina espírita nos convida a isso. Aproveita o tempo é agora, é hoje. E é um meio prático e eficaz. E quais são esses 5 passos a que Santo Agostinho se referia? A primeira ele diz, perguntai-vos, para a gente perguntar a gente mesmo, depois da prece, pedir ajuda ao anjo da guarda, perguntai-vos o que fizeste e com qual objetivo agiste em tal circunstância. Ou seja, 2 questões básicas. A primeira é até fácil, não é isso? A gente começa essa análise. O que foi que eu fiz hoje? E, obviamente, não vamos àquelas questões básicas, né? Escovei os dentes, abri o olho, não tem um negócio desse por cá. A primeira coisa que você fez quando acordou, essas brincadeiras, eu abri o olho, não, eu fiz tal coisa. Não é nada disso. É o que fizeste no teu dia. Quais as tuas ações, as tuas decisões, as tuas escolhas? Veja que é fácil, basta que a gente faça uma análise do dia de hoje, domingo aqui em Camusim, ou lá em Bezerros, no caso, meu e de Márcia, ou se alguém aqui de outra cidade. Quais as minhas ações hoje? Onde eu estava? Com quem estava? O que estava fazendo? Essa é fácil, porque está logo ali. Agora, a segunda começa a complicar. Não que seja difícil, começa a complicar, porque na maioria das vezes a gente não para analisar. É por que eu fiz isso? Qual o objetivo de ter feito isso? O que é que eu quero fazendo isso? Qual o objetivo? Aí já começa a aprofundar a questão do conhecimento, da gente mesmo. Mas até aí, pessoal, tá tranquilo? Não dá para ir fazendo direitinho, não é prático? Agora só sabe se é eficaz se fizer. Se sentir. Na segunda, aí a gente começa uma análise a partir daquilo que fez, a partir daquilo que... qual foi o objetivo de ter feito isso. E aí começa o segundo passo, a segunda etapa, que Santo Agostinho diz, para a gente analisar se a gente fez alguma coisa que a gente censura no outro. Bem, mais uma vez eu vou dizer, em Bezerros o povo ainda olha muito a vida dos outros. Aqui em Camusim não. Mas é um tal de, olha, tão bonzinho. E a doutrina espírita pede que a gente inverta essa ação. Como? Aí é o Espírito Lázaro no Evangelho segundo o Espiritismo. Sede severos para convosco e indulgentes para com o próximo. A doutrina espírita nos pede que a gente pare de observar o erro dos outros e comece a olhar o da gente. E tem até uma história interessante, bem simplesinha, que é 2 carros descendo uma ladeira alta, os 2 descendo. O primeiro carro está olhando e dizendo, não é fulano, rapaz, descendo no carro sem freio aí, vai bater lá embaixo. Esquecido que ele também está no mesmo caminho. É verdadeiro ou não a imagem? Quantas vezes muitos de nós, olhando o outro e indo também, mas rapaz, fulano fazendo... E não percebe que está também na mesma ladeira, desembestado, sem freio. E a doutrina pede que a gente pare e analise a gente mesmo. Não faça como o Horácio da historinha do início. Não passe a mão na cabeça da gente mesmo, mas que a gente seja severo. Não é para estar sentindo culpa, não. Severo no sentido, mas eu tenho que parar com isso. Por que é que eu estou fazendo isso? Porque se eu estou vendo que é errado no outro, por que eu estou fazendo? Essa é a ideia. Até aí, tranquilo no segundo passo? Tranquilo, pessoal? Não dá para fazer direitinho? Vamos ao terceiro? Se fizeste alguma coisa que não ousarias confessar. E aí começa a se aprofundar mais ainda. Não tem aquelas coisas que a gente quer esconder até de Deus.
que só eu e Deus sabe. Aquela atitude, aquele negócio que ficou lá no passado, que a gente nunca trabalhou, que pode ter virado um trauma, uma sombra, uma dificuldade, e que está ali, nesse conhecimento de si mesmo. Daí o pedido de ajuda a Deus e ao anjo da guarda, porque a gente pode entrar em conteúdos ou ter acesso a situações que a gente fez questão de esquecer, botou embaixo do tapete, mas não anulou, está ali. E pode ser responsável por muito do nosso sofrimento hoje. Por isso, esse aprofundamento, essa análise. Por isso ele diz, se a gente fez alguma coisa que a gente não ousaria nem confessar, nem dizer, talvez de tanta vergonha que fique. Obviamente, entrar em contato com esse conteúdo é justamente para que a gente busque coragem, assumir um papel diferente no enfrentamento dessa sombra, desse trauma, dessa dificuldade. Vamos ao quarto agora? Tá tranquilo o terceiro? Tá? Quarto passo. Que aí eu acho dos mais interessantes. Depois que você fez essas 3 etapas, vem aquela que é fundamental. Que é uma pergunta básica que a gente deveria fazer todos os dias. Se eu morresse agora, eu teria medo de enfrentar o olhar de alguém no mundo espiritual? A doutrina espírita faz com que a gente tenha uma análise diferente em torno da morte. Morte para o espiritismo é libertação. Chama inclusive o anjo da libertação com a morte. Porque morte é apenas uma passagem. Com a morte biológica, o espírito muda apenas de dimensão. Dimensão. Mundo espiritual e mundo material não são coisas distantes. Eles se interpenetram. Está aqui no livro dos Espíritos. O mundo espiritual está aqui entre nós. Ó. Os espíritos estão aqui agora, muitos deles. Nas mais diversas condições, da mesma forma que a gente está aqui encarnado e somos espíritos, estamos aqui nas mais diversas condições. Talvez alguém aqui esteja sofrendo por algum motivo, alguém esteja feliz por outro motivo, alguém esteja enfrentando uma dificuldade, alguém esteja simplesmente vindo, querendo conhecer, buscando uma nova informação. Somos pessoas no mesmo ambiente, mas criaturas diferentes, umas das outras, isso é natural. Normal. Porque cada um aqui está num estágio evolutivo diferente. Mas a vontade é ser feliz. É o desejo básico de cada um de nós. E no mundo espiritual também. E esse mundo espiritual que se interpenetra com o mundo material está aqui, olha. A gente não precisa morrer para sentir esse mundo espiritual que está em toda parte. Muitos estão aqui agora, nós aqui encarnados, e talvez enquanto eu falo, um anjo da guarda de cada um espírito superior, um espírito amigo, esteja ao lado, soprando algum conselho, repondo alguma energia. Eita, vou aproveitar. É só um exemplo, sabe? Vou aproveitar que Sávio veio para a reunião. Um espírito amigo, familiar que se interesse por ele. Vamos dizer, alguém que desencarnou e no mundo espiritual gosta muito de Sávio. Vou aproveitar. Aí está ali ao lado de Sávio, aplicando um passe. Enquanto eu falo alguma coisa que talvez seja aproveitável, ele utilize para, olha o que ele disse. Vê mesmo. Não é interessante pensar sobre isso? A gente pensa que o mundo espiritual está bem longe, a gente só vai encontrar quando morrer, entre aspas. Vai não, neném. É todo dia a gente entra em contato. Todos os dias, todos os instantes, todas as horas. Kardec diz no livro dos Médiuns, os espíritos pululam ao vosso redor. O mundo espiritual está aqui agora. Bezerra de Menezes vai dizer, nenhum pensamento, nenhum sentimento que a gente emite fica sem resposta, de igual teor que retorna com a mesma intensidade com que a gente emitiu. Então, quando a gente pensa, por exemplo, eu penso no meu pai que desencarnou em 2008, Joaquim Biró, quando eu tenho saudade dele, faço uma... Meu Deus, ajude meu pai, que saudade dele. E eu penso alguma coisa e dá aquela saudade. Esse pensamento e esse sentimento eu emito. E Kardec vai dizer no livro A Gênese, se a vontade for firme e for forte, o pensamento vai até ele.
Por isso, muito cuidado. Quando a gente pensa em alguém que partiu para o mundo espiritual, um pai, uma mãe, um parente, um amigo, uma pessoa que a gente ama muito. E a gente, eu não era para ter ido. O bichinho foi tão novo, era para estar aqui comigo, não vá não, não vá não. O espírito não vai não, vem para perto. Imagine um filho no mundo espiritual ouvindo uma lamentação de uma mãe o dia todo, a semana toda. Como é que essa criatura fica? Tem sossego? A não ser que não permitam que ele sinta aquilo. Mas é muito forte. Então essa ligação é fundamental, está em toda parte. Por isso Santo Agostinho pede para que a gente reflita sobre a morte. Se eu desencarnasse agora, temeria o olhar de alguém. Se Deus me chamasse agora. Então você imagine uma coisa. O cara vem caminhando no centro de Camusim. Ele é casado, está indo para o trabalho, tem contas a pagar, está pensando, a semana começou agora, tenho que trabalhar, tenho que cuidar de minha filha, meu filho, se tiver filhos, tenho que fazer isso, fazer aquilo, mas mais um pouquinho na frente ele sente uma dor aguda no peito. Tem uma parada cardíaca fulminante e desencarna ali na calçada. E agora as contas, os filhos, família, ficou tudo para trás. Agora é ele com ele mesmo. Encarar a realidade da existência. Mas imagine se a gente já tiver feito, ou já vier fazendo essa análise, e já vier por conta dessa análise buscando uma mudança de atitude, mesmo com uma certa dificuldade, porque, obviamente, a mudança não é de uma hora para outra. Quando chegar esse momento da libertação, é como o próprio Lázaro diz no Evangelho segundo o Espiritismo. Que importa se o teu corpo caiu no monturo sem vida, contanto que a alma saia daquele corpo brilhante e radiante em direção ao seio do Pai que a criou. Então, nesse mundo espiritual, que é chamado o país da verdade, não há mais máscaras, não há mais como esconder nada. Quando nós estamos aqui no corpo, como agora, encarnados, e a gente tem um pesadelo, quando a gente acorda, graças a Deus, acordei, era um pesadelo, mas a gente volta para o corpo que é uma defesa. E do lado de lá que não tem mais corpo para voltar. Quando encontrar os amiguinhos, ou não tão amiguinhos, como vai ser? É preciso analisar, pensar sobre isso. Mas pensar com a morte, com calma, com tranquilidade. Certo? Esse é o quarto passo. E o quinto e último, examinai o que podeis ter feito contra Deus, contra o vosso próximo e, enfim, contra vós mesmos. No final, é o fechamento. A análise se aquilo que eu fiz prejudicou alguém. E aí, se houver dúvida, Santo Agostinho diz, pergunta que se fizessem contigo, tu gostaria? Não tem talvez, é sim ou não, ou gostaria ou não gostaria. Então, esses 5 passos básicos, para que a gente não haja como Horácio. Olhe no espelho, veja o reflexo e diga, não, o problema é do espelho, não é meu. E ir embora, como se nada tivesse acontecido. Então, procuremos pensar nessa análise, entendendo que aquilo que Jesus nos colocou, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Mas para chegar a essa verdade e a essa liberdade, é preciso o esforço de cada um de nós. E vale a pena, porque a gente está falando do nosso futuro e da nossa felicidade. E acho que algo que traga a nossa felicidade vale muito a pena. Mas muito a pena mesmo. Por isso, pessoal, eu lhes peço, humildemente, para todos nós, e eu também não sou diferente, que a gente possa cuidar com carinho dessa análise de cada dia. Buscar um pouco mais esse pensamento. Muito obrigado pela atenção de vocês. Muita paz para todos. Fiquemos com Deus. Tranquilo? Pessoal, alguma questão sobre isso? Eu esqueci de perguntar. Deu para compreender direitinho? Leandro, é você que vai fazer a prece final? É você que vai fazer?
Sou eu? Vamos então à nossa prece final, que também é o passo coletivo. Aproveitar esse ambiente de festa, que talvez algumas pessoas aqui já estejam sentindo. Basta ter um pouco de sensibilidade mediúnica, porque desde o início que eu sinto a felicidade, a alegria dos espíritos amigos que aqui se interessam por nós. Vamos aproveitar esse ambiente para agradecer a Deus por esses 13 anos do Grupo de Estudos Espíritas Chico Xavier. Vamos lá então. Para apagar a luz aqui. Isso. Vamos nos concentrar um pouco. A gente pode imaginar uma paisagem ou o rosto de alguém que nos seja caro, que nos traga paz, tranquilidade. Respirar com mais calma. Sentir esse ambiente de paz e de amor que nos cerca agora. Mestre amado Jesus, em teu amor infinito, tu que és a fonte de luz e de bênçãos deste mundo, sol de nossas existências, derrama sobre nós, Senhor, neste momento, através dos bons espíritos que aqui se encontram conosco, energias de paz, de luz, de cura, de vida. Que tua presença entre nós, Senhor, seja sempre um motivo de muita felicidade, mas principalmente de muita coragem para os desafios dos dias atuais, para vencermos a indiferença que campeia em toda parte, para superarmos o medo que muitas vezes nos paralisa diante das ações que precisamos ter. Que possamos, Senhor, aquecer a fé em nossos corações, em nossa intimidade. E que os espíritos amigos que trabalham nesta casa, dirigindo o grupo de estudos espíritas Chico Xavier, através de seu mentor, que aqui se faz presente, e que com muita felicidade congratula a todos nós, para que cada vez mais venhamos a buscar Jesus, não lá fora, mas dentro de nós, para viver a sua mensagem, uma mensagem de libertação, uma mensagem de vida. Que Deus, que está sempre conosco, nos ampare e nos inspire, hoje e sempre, que assim seja.